E aí galera, tudo bem? Aqui é Gustavo, colega de possível inglês da faixa, e eu vou falar um pouquinho sobre as orações subordinadas adjetivas. Só que antes, eu gostaria de contextualizar vocês acerca do que é uma oração. Né? É uma construção sintática constituída em torno de um verbo ou de uma locução verbal. A maneira prática de você identificar uma oração é verificar e localizar o verbo ou a locução verbal do período da oração. Período composto é constituído por duas orações ou mais, estas que são sempre fundamentadas por um verbo ou mais. Né? Então, se um período composto é constituído por duas orações, essas orações são constituídas por é, um verbo ou mais verbos, então, na verdade, o período é composto porque é constituído de duas orações, sabe, que se interligam. Falar também sobre as orações coordenadas e suas ramificações. As orações coordenadas são divididas entre assindéticas e sindéticas. As assindéticas, elas se constituem sem conjunção, apenas com ponto e vírgula ou ponto final. Elas não são, diferentemente das sindéticas, que são ligadas por uma conjunção, elas se interligam e interagem entre si, porém não através de conjunções. As orações coordenadas, elas também são subdivididas, subramificadas entre aditivas, adversativas, explicativas, conclusivas, entre outras. Essas são as sindéticas. Em suma, as orações coordenadas são independentes umas das outras e autossuficientes. Porém, podem se complementar e complementar seus sentidos sintáticos. Não é porque elas não têm conjunção, não é porque elas têm conjunção, na verdade, e se interligam e interagem entre si através da conjunção que elas deixam de ter sentido juntas, apesar delas serem independentes. Elas são independentes, elas podem funcionar sozinhas dentro de um período simples, mas elas também interagem dentro do período composto de uma maneira complementar, sabe, companheirística. Já as orações subordinadas são mais dependentes e complementam o sentido da oração principal, não tendo sentido sozinha. São divididas e subdivididas entre substantivas, que temos as objetivas diretas, objetivas indiretas, subjetivas, predicativas, completivas nominais e apositivas. As adjetivas são divididas entre explicativas e restritivas. As adverbiais são ramificadas entre causais, temporais, concessivas, condicionais, entre outras. Antes de prosseguir com esse pequeno vídeo acerca de orações subordinadas, eu gostaria de deixar claro aqui as funções sintáticas do que. Não é porque a gente vê o que em diversos enunciados, a gente percebe em diversas narrativas, em diversos discursos, mas o que é multifacetado, sabe? Ele é multifuncional, ele funciona como conjunção integrante no caso das orações subordinadas. Eita. Ele funciona como conjunção integrante nas orações subordinadas substantivas. Orações subordinadas substantivas. Não vi não, tá, gente? Eu tive que puxar minha memória aqui para prosseguir com o vídeo, porque fila não. Diga não a fila. Funciona como substantivo, como, por exemplo, o garoto tem um quê de inteligência. Funciona como um advérbio, intensificando o sentido de um determinado enunciado, como que coisa mais linda. Funciona como um pronome relativo no caso das orações subordinadas adjetivas, não é? E funciona como partícula realçadora
Essa partícula realçadora é meio que curiosa porque ela não tem nenhuma função sintática. Ela não é uma função sintática, mas sim apenas algo que a gente faz no dia a dia, que a gente põe no dia a dia, sabe? Só por colocar mesmo, seja por é, desejos estilísticos, seja por costume, por hábito. Para exemplificar melhor o que enquanto partícula realçadora, a gente pode, por exemplo, vir para as orações subordinadas, substantivas, subjetivas. Não é? Por exemplo, é necessário que você venha, sabe? Nós poderíamos, como é, substituir esse enunciado por necessária sua vinda, sabe? O que aqui é partícula realçadora, mas também é conjunção integrante, que é algo específico das orações subordinadas substantivas. Outro exemplo do que enquanto uma partícula realçadora ou conjunção expletiva também o enunciado quase que não consigo chegar a tempo. Se a gente tirar o que, quase não consigo chegar a tempo, o sentido do enunciado vai ser absolutamente o mesmo. Agora vamos ao ponto desse vídeo, não é? Que é falar sobre as orações subordinadas adjetivas. São orações dependentes da oração principal que exprimem um sentido de adjetivo e adjunto adnominal. Para quem não sabe o que é adjunto adnominal é sintaticamente o que dá uma característica ao sujeito de uma determinada oração, sabe? Adjunto nominal pode ser tanto adjetivo quanto numeral ou artigo. Se eu falo, os garotos bonitos vieram ontem. O adjunto nominal aqui é os e bonitos, porque eles estão caracterizando o sujeito, sabe? E são classificados entre explicativa e restritiva, que a explicativa tem a função de explicar e ampliar o sentido de um determinado termo ao qual ela se refere, e restritiva gira em torno de reduzir e especificar um determinado termo ao qual ele se refere. Um exemplo para deixar isso mais explícito é Gustavo, que é lindo, não aguenta mais ter aula presencial do professor Fred. Gustavo, que é lindo, não aguenta mais não ter aula presencial do professor Fred. Tem errado, desculpa aí. O exemplo 2 é: os alunos que foram à manifestação terão suas faltas abonadas. O exemplo 1, ele está falando, está ampliando e explicando o sentido de um determinado termo. Que termo é esse? Gustavo, sabe? Se a gente tirar esse pronome relativo que dessa oração subordinada adjetiva, fica Gustavo, lindo, não aguenta mais não ter aula presencial do professor. Ela automaticamente se transforma numa oração assindética e, por consequência, coordenada. Aqui, no exemplo 2, a gente tem os alunos que foram à manifestação terão suas faltas abonadas. Esse que aí está se referindo aos alunos. O pronome relativo é muitas vezes posto e empregado justamente para fazer referência ao sujeito, para que não haja repetição e redundância. Esses alunos que foram à manifestação terão suas faltas abonadas, enquanto um pronome relativo, ele está se referindo a alunos específicos que foram à manifestação. Se nós, por exemplo, colocássemos vírgula, que é uma característica da oração subordinada adjetiva explicativa, os alunos, vírgula, que foram à manifestação, vírgula, terão suas faltas abonadas. Estaríamos automaticamente generalizando e falando de um todo, de uma massa,
do total de alunos de uma determinada instituição que foram a uma manifestação específica. Gente, antes de terminar o vídeo, eu gostaria de deixar para vocês algo que a gente ainda não estudou, mas acho que consequentemente a gente vai estudar na questão das orações, que elas têm uma terceira classificação. A gente aprende sobre orações subordinadas, coordenadas, mas nós temos as reduzidas. As reduzidas, elas são caracterizadas pela inexistência de pronomes relativos e conjunções integrantes, tendo o seu sentido constituído, concretizado e conotado através do verbo em sua forma nominal, na verdade, como verbos no infinitivo, verbos no particípio e no gerúndio. Nesse exemplo aqui, Gustavo, vírgula, que é lindo, vírgula, não aguenta mais não ter aula presencial do professor Fred. A gente poderia transformar ela numa oração reduzida através de Gustavo, considerado lindo, não aguenta mais não ter aula presencial do professor Fred. Exemplo 2. Os alunos que foram à manifestação terão suas aulas abonadas. A gente pode transformar essa oração, essas orações em oração reduzida da seguinte maneira: os alunos integrados à manifestação terão suas faltas abonadas. Só isso, gente. Tchau.